Mais uma vez, graças a Deus, podemos estar juntos, numa só fé, num só espírito, crendo numa só mensagem. Tanto nós aqui, quanto os nossos irmãos através da internet também, cada casa, na roça, Moçambique, por toda parte. Deus abençoe cada um. Amém? Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Será a nossa leitura nesta noite. Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Estaremos falando sobre a pré-estreia da noiva. A pré-estreia da noiva. Apocalipse 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, Pai, mais uma vez, rogamos as tuas bênçãos e misericórdia a favor de cada um de nós, para que a sua palavra seja clara nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos ver o quadro da sua palavra sendo cumprido hoje, no dia em que vivemos. É o que te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Uma pré-estreia quer dizer uma apresentação antes da estreia. É uma apresentação antes da estreia. É uma apresentação antes da apresentação oficial. Isto também quer dizer, é uma manifestação antes da manifestação oficial. Só para nós entendermos, que todos possam entender o que quer dizer uma pré-estreia. A estreia é aquilo que é o oficial, é o real. A pré é aquilo que vem primeiro, antes. É uma manifestação, um acontecimento, uma apresentação antes da estreia. É uma demonstração do que vai ser a estreia. Certo, meus irmãos? Todos entenderam? O irmão Brenner chega ao ponto de dizer sobre o filme Os 10 Mandamentos de Cecil DeMille, um excelente filme, elogiado pelo irmão Brenner. Só para deixarmos mais claro um pouquinho, que quando este filme foi ser lançado, antes da estreia do filme ao público, o diretor Cecil DeMille chamou, lá nos Estados Unidos, vários pastores, para poder assistirem a pré-estreia do filme. Ou seja, aqueles pastores, né,
eles assistiram aquela apresentação, aquele filme, antes do lançamento oficial ao público. Amém? Então, quando se fala da pré-estreia da noiva, é uma apresentação que Deus traz antes da estreia, da manifestação oficial da esposa de Cristo. E o irmão Brana fala isto na visão da noiva, que o irmão Brana conta que ele teve uma visão da noiva de Cristo. E é o que nós vamos ler aqui, para que todos possamos entendermos com clareza o que o irmão Brana mostra nesta visão que ele teve da noiva e a pré-estreia da noiva. Amém? Glória a Deus. Na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, 26 de julho de 1964. Quando eu falo a data, é para os irmãos saberem se a mensagem ela é antes da revelação dos selos ou depois da revelação dos selos. Que é muito importante sabermos o que o irmão Brana falou antes e o que o irmão Brana falou depois que veio à luz da terceira etapa, né? E o irmão Brana aqui nesta mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, a partir do parágrafo 40. Vamos fazer uma leitura, que os irmãos prestem atenção para que não percam aquilo que a gente deseja expor nesta noite. Por mais simples que seja a mensagem, eu creio que Deus pode falar ao seu coração. Então, o irmão Brana diz aqui, e lembrem da visão da semana passada, quando a noiva veio a ser a pré-estreia dela. A irmã Brana conta a visão. Isso quer dizer, o irmão Brana teve uma visão, ele viu. Deus deu uma visão para o irmão Brana. E então, aqui, o irmão Brana está contando aquela visão que ele teve da pré-estreia da noiva. Da pré-apresentação da noiva de Cristo. Lá veio uma pequena noiva. Então, o irmão Brana viu uma pequena noiva na visão. Uma dama. Lá veio uma pequena noiva, passando na visão por ele. Amável. É como nós devemos ser, amáveis. Uns com os outros. Lá veio uma pequena noiva. Isso quer dizer, meus irmãos, não é uma grande noiva, não é uma grande igreja, é uma pequena igreja. Não é um grande povo, números, mas uma pequena noiva. Lá veio uma pequena noiva. São poucos irmãos. As pessoas buscam grandes igrejas, igrejas lotadas, mas na visão que o irmão Brana viu, não viu uma grande dama, uma grande noiva.
Nós temos que parar e ver os detalhes. Que a noiva de Jesus Cristo, do jeito que é na pré-estreia, é o que acontece aqui nos nossos dias. Não é uma grande igreja, com muita gente, multidão, não, é uma pequena noiva, é um pequeno povo, são poucas pessoas. Lá veio uma pequena noiva, amável. Como nós devemos ser? Falem para mim, meus irmãos, como nós devemos ser? Amáveis. Na visão. E eu não pensando sobre aquilo, apenas assentado lá, olhando do lado de fora. E lá vem a noiva. E eu ouvi uma voz do meu lado e disse, e eu ouvi uma voz do meu lado, disse, eis aí uma pré-estreia da noiva, na visão. Depois nós vamos ver aonde isso aconteceu. Eis aí uma pré-estreia da noiva, e ela veio por ali, eu a observei, como ela estava, muito amável, linda, jovem, ela estava caminhando na cadência, tanto quanto ela podia, não uma marcha, apenas no toque de uma mulher, como elas andam de modo gracioso. O irmão Brana viu uma mulher ali, a mulher tipifica a igreja, a mulher tipifica a noiva, né? E ela estava passando por ele na visão, e ela não estava marchando, mas ela estava andando com cadência, num ritmo, num passo, como elas andam de modo gracioso, como uma dama. Essa é a maneira que ela estava andando, vindo pela minha esquerda, neste lado, e ela desapareceu da minha vista. Então, aquela visão que o irmão Brana viu daquela noiva, daquela pré-estreia da noiva, Deus estava mostrando para o irmão Brana a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, desde Atos 2, na descida do Espírito Santo, até a era de Éfeso, que é a pré-estreia da noiva, é a pré-apresentação da noiva de Cristo. Porque era o que estava representando aquela dama naquela visão, a igreja primitiva, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja do Pentecostes, que foi do Pentecostes até a primeira era da igreja, a era de Éfeso, esse período, aqueles irmãos, que andaram na cadência da palavra de Deus, aquelas santas mulheres que se vestiam corretamente, que andavam corretamente, se portavam corretamente. Então, esta visão que o irmão Brana teve aqui, meus irmãos, estava mostrando a apresentação daquela primeira igreja,
original, que o irmão Branham chega ao ponto de dizer que ela é a igreja modelo, padrão. Ela foi a pré-estreia da noiva de Cristo. Ela é o modelo da noiva de Cristo. Ela é o modelo da igreja de Cristo que vai subir no arrebatamento. E ela passou, o irmão Branham viu aquela mulher, e aquela mulher estava representando aquela igreja há 2000 anos atrás, que veio lá do Pentecostes até a primeira era da igreja, a era de Éfeso. Nesse período, aonde Deus manifestou ali uma igreja cheia do Espírito Santo, batismo correto, vestimenta correta, ordem na igreja, uma igreja perfeita, uma igreja semente, como nós estamos dando uma continuidade nas mensagens anteriores. Então ali, irmão Branham, aquela dama, que ele viu passar naquela visão, estava representando a igreja primitiva, que foi uma igreja perfeita, porque Deus estava dando uma pré-apresentação, antes de aparecer aqui nos últimos dias, a igreja real, a igreja oficial, a noiva que casaria com Cristo, porque aquela igreja não casou com Cristo, ela foi apenas noiva, mas ela estaria representando a noiva do último dia, que casaria com Cristo. Então o irmão Branham viu ela passando por ele. Aí o irmão Branham segue e diz aqui: e ela desapareceu da minha vista. Foi quando a igreja passou pelo período das eras negras da igreja, a era das trevas, que o irmão Branham vem e diz que aquela igreja semente, ela teve que cair na terra e morrer. Então o irmão Branham viu ela passando lá de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, e ele viu ela passando por ele até a era de Éfeso, primeira era da igreja. Mas depois que passou a primeira era da igreja, e ela desapareceu da minha vista. Aí começou a segunda era da igreja, terceira era da igreja. E aquela igreja, então, ela morreu durante a era das trevas. E ela desapareceu. Uma igreja como aquela, não se via mais irmãs como aquelas. Não se batizava mais em nome de Jesus Cristo como eles batizavam na primeira era da igreja. Em Atos 2, 38, usando o nome do Senhor Jesus Cristo. O Branham diz que foi até o ano 100. Depois não tem mais registros de pessoas que foram batizadas igual aquela igreja modelo, aquela noiva perfeita, cheia do Espírito Santo de Pentecostes. Amém? E ela desapareceu de minha vista. Então eu quero que os irmãos me acompanhem, nós estamos lá atrás, e nós vamos chegar aqui, no seu dia, no nosso dia, porque assim como houve uma igreja perfeita na primeira era, ela passou novamente, ela manifestou novamente. Aí o irmão Branham diz aqui, parágrafo 41, então ele me virou para o lado direito, e ele me mostrou cada igreja à medida que elas vinham das eras. Aí na visão Deus mostrou, ela desapareceu, aquela igreja. Aí Deus mostrou para o irmão Branham, fez ele olhar para a direita, e Deus mostrou cada igreja durante as eras da igreja. A igreja da era de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Ele viu a igreja de Esmirna, Tiatira, a igreja na Alemanha, a igreja na Inglaterra e a igreja nos Estados Unidos. E então, ele me virou para o lado direito e ele me mostrou cada igreja. À medida que elas vinham das eras, à medida que elas foram passando, meus irmãos. Só que aquelas igrejas já não eram mais igual àquela primeira que ele viu. Não tinham mais o mesmo batismo que ela tinha. Não tinham mais a mesma fé que aquela primeira tinha. Não tinham mais o mesmo poder do Espírito Santo como aquela tinha. Aquelas mulheres das eras, aquelas igrejas das eras, não se vestiam como aquela primeira vestia mais. Porque a igreja morreu. A igreja semente. Ela caiu na terra para produzir a última igreja perfeita nos últimos dias. Ela teve que desaparecer da vista. Irmão Branham não viu mais ela durante as eras. Os irmãos me acompanham? E ó, quão vulgar. E a última foi a era da igreja deste último dia. O irmão Branham diz, ó, quão vulgar. Por quê? Porque nos dias de Lutero, meus irmãos, mesmo com a mensagem de Lutero, mas eles não tiveram o mesmo poder do Espírito Santo como teve no Pentecostes. Foi por medida. Nos dias de Lutero, de Wesley, dos pentecostais, foi por medida. E por ser o Espírito Santo por medida, durante as eras, você vê que no tempo de Lutero as pessoas fumavam cachimbo e foram salvas. Bebiam e as mulheres não se vestiam corretamente. Por quê? Porque eles tiveram o Espírito Santo sob medida. Só a medida do justo vive pela fé, não precisava de santificação naquele tempo. Por quê? Porque Lutero foi as folhinhas. Quando você planta uma semente, quando aquela semente nasce novamente, ela brota em duas folhinhas. Foi a mensagem de Lutero. Não era semente ainda, era duas folhinhas. Depois subiu o caule, no tempo de Wesley. Depois chegou na casca, que foi a mensagem pentecostal. Até que nos últimos dias, nos nossos dias, manifestou a semente outra vez. Então você vai ver, meus irmãos, Deus caminhando durante as eras da igreja. Que as duas folhinhas foi na Alemanha, com a mensagem de Lutero. O caniço, o caule que sobe, foi na Inglaterra, na mensagem de Wesley. A casca, que parece com um grão, mas não é o grão, foi nos Estados Unidos. Mas não era semente ainda, era casca. Era casca. E por isso, irmão Branham diz assim, e ó, quão vulgar, e a última foi a era da igreja deste último dia, que foi na América, a casca. Mas a semente não manifestou na casca. A semente teve que sair da casca. A semente, a casca, ela esconde a semente. A semente, ela fica dentro da casca. O original estava dentro da casca. E a casca foi na América. Mas aonde manifestou a semente outra vez? Aonde manifestou a semente outra vez, meus irmãos? As duas folhinhas foi na Alemanha. O caule foi na Inglaterra. A casca foi nos Estados Unidos. Mas a semente manifestou no Brasil. Irmão Branham diz aqui, e a última foi a era da igreja deste último dia, a qual era conduzida por uma feiticeira. É a era de Laodiceia.
cega, nua, infeliz e não sabe. E elas estavam tão imoralmente vestidas. Por isso que nós temos que ser uma igreja que as nossas irmãs sejam moralmente vestidas. Porque se nós somos uma igreja que as irmãs se vestem imoral, não é a esposa de Cristo. E a mulher representa a igreja. Tem que ser falado isso, meus irmãos. O irmão Branham, na visão, viu uma mulher, porque a mulher representa a igreja. Por isso que as nossas irmãs representam a nossa igreja. Então, como as irmãs se vestem, representa se nós somos a esposa de Cristo ou não. É preto no branco, irmão, não tem mais o que falar. Olha as mulheres das igrejas denominacionais, como se vestem. Vulgar. Dentro da própria igreja. Se vestindo com calça comprida, como homem, mini saia, decote, roupa transparente, que o irmão, porque sentam tudo misturado, o irmão atrás vê toda a peça íntima da irmã que está na frente. É vulgar, é uma igreja vulgar. Porque a mulher está mostrando que é uma igreja vulgar. Agora, quando a irmã se veste decentemente, com o seu vestido, sua roupa, de acordo com a palavra de Deus, está mostrando que aquela igreja, ela não é uma igreja vulgar, mas ela se veste tal qual a igreja primitiva. E elas estavam tão imoralmente vestidas, tão aparentemente imundas, e elas estavam marchando no ritmo do twist, do rock and roll. Isso quer dizer, a igreja marchando no ritmo do mundo. O irmão Branham comparando aqueles ritmos de rock, twister, como um ritmo mundano. São as igrejas, e você vai dentro das igrejas hoje, é o que você encontra nas igrejas. É bateria, é guitarra, com ritmo de rock. Mostrando que elas estão no ritmo do mundo. A própria música dentro da igreja mostra que a igreja está no ritmo do mundo. As próprias mulheres das igrejas mostram que elas são igrejas do mundo. Imundas, imorais. Eu estou repetindo o que o irmão Branham está dizendo. Tão aparentemente imundas. Porque é como Deus enxerga a igreja. Deus enxerga a igreja como Deus vê a mulher daquela igreja. Como que Deus está enxergando nós aqui, o Tabernáculo Branham em Franca? E aquelas mulheres se projetando, apenas se torcendo, enroladas em papel cinza, hipocritamente o mundo. Na visão, o irmão Branham viu aquelas mulheres se vestindo imunda, dançando no ritmo do rock, no ritmo do twist. Agora, nós temos que aprender a falar só o que o irmão Branham falou. O irmão Branham falou aqui o ritmo sertanejo. Eu tenho que repetir o que o irmão Branham falou. Fale somente o que eu disse, diz o irmão Branham. Por isso você vai ver o pastor Osmar fazendo hinos, compondo hinos, ritmos, tirados do ritmo sertanejo, porque o sertanejo é do campo, é do mato. Não é esse sertanejo, meus irmãos, mundano hoje não. Esse sertanejo romântico, universitário, não é isso não. O sertanejo que o pastor Osmar gostava era o sertanejo da roça, o sertanejo do campo. Por isso o pastor Osmar fez aquele ritmo, né? Como é que é o nome do hino? Não. O nome da música, da letra. Jeová. Que usou o ritmo do fio de cabelo. Agora, o irmão Branham diz aqui que as igrejas, elas andam no ritmo do twist, do rock.
E aquelas mulheres se projetando, apenas se torcendo, enroladas em papel cinza. Hipocritamente o mundo. O cinza está entre o branco e o preto, que era uma cor enganosa. Ou seja, são pessoas hipócritas nas igrejas. Irmão Branham viu nas eras, aquelas mulheres vestindo com papel cinza ali na sua frente. Porque o cinza representa o hipócrita. Vai na igreja, mas ele não vive aquilo. O cinza não é nem branco nem preto. É uma cor enganosa. E o papel de aparência cinza dependurado na frente delas com laço, como saias havaianas dependuradas na frente delas, e completamente nuas, de sua cintura para cima, e estavam marchando um ritmo, se portando de modo estranho, com aquela música, andando para cima, e disse, a irmã Branham, vendo aquilo, falou, Senhor, isto é a igreja? E quando passou por mim, meu coração quase desfaleceu. Quando o irmão Branham viu a igreja da América, quando o irmão Branham viu a igreja dos Estados Unidos, quando o irmão Branham viu a igreja do seu dia, porque é o que nós pregamos ontem. O irmão Branham queria no seu dia ver uma igreja perfeita, uma igreja que se vestisse corretamente, que cresce corretamente, uma igreja pura, gloriosa, santa e irrepreensível. Mas na visão, o que o irmão Branham viu? Aquela mulher representando na igreja da América, nua, é Laodiceia. Por isso que Laodiceia, meus irmãos, você tem que ver, representa os Estados Unidos. Essa é a igreja. E quando passou por mim, meu coração quase desfaleceu. O que é o coração desfalecer? Irmão Branham quase desmaiou. Meu Deus do céu, tanto que eu prego pelo mundo, pelos Estados Unidos, e quanto que eu prego contra o pecado, e eu vejo agora a igreja da América nessa condição nua. Os batimentos do coração do irmão Branham foi caindo, que o irmão Branham pensou que ele ia desmaiar. Desfalecer o coração significa perder as forças, desmaiar, ou sentir-se fraquejado emocionalmente. Em alguns casos pode até referir-se à diminuição do ritmo cardíaco, que pode levar a um desmaio. Irmão Branham quase desmaiou, quando ele viu aquela visão da igreja da América, porque irmão Branham queria ver uma igreja perfeita, lá no seu dia, lá nos Estados Unidos, mas ele viu uma igreja nua, imunda, conduzida por uma feiticeira. Eu pensei, é isto que está se pretendendo a apresentar a Cristo como uma noiva? E todos os esforços e coisas que o homem tem empregado para trazer uma noiva para Cristo, e uma vulgar, ou suja, prostituta, de aparência imunda, como essa ser a noiva de Cristo, aquilo me deixou doente em meu coração. Irmão Branham, João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Mas o William Branham veio para preparar a noiva do Senhor. E como que o irmão Branham ia apresentar um tipo de igreja daquela que ele viu na visão? Da América. O irmão Branham quase desmaiou, mas o meu ministério era preparar uma igreja para Cristo, e agora é isto que eu vou apresentar para Cristo? É esse tipo de igreja, esse tipo de mulher, esse tipo de homem? E enquanto ela passava, depois que ela vindo diante de onde estávamos, ela segurava o papel em sua frente. Ela só tinha um papelzinho, como aquelas saias havaianas na frente, cobrindo a sua vergonha. Por isso que Laodiceia é nua. Nua, uma igreja nua.
E hoje elas vão quase pelar na igreja. Por quê? Porque põe aquela roupa, meus irmãos, que modela seu corpo, modela suas partes íntimas. Enquanto ela passava, depois que ela, vindo diante de onde estávamos, ela segurava o papel em sua frente, torcendo e balançando, e se movendo para um lado e então para o outro lado, enquanto ia, tal como as danças modernas que tem nesse dia, usando a si mesma em um ato imoral, enquanto marchava em frente. Eu não sou responsável por essas coisas, porque o irmão Brana pregou a verdade. O irmão Brana teve a revelação, ele não é responsável por aquilo. Eu só posso dizer o que eu vi, e Deus é meu juiz. Mas aquela era a igreja dos Estados Unidos da América. Agora, enquanto ela passava, toda a parte de trás não tinha nenhuma cobertura. De forma alguma. E então, enquanto ela passava, eu me senti fraco, enfermo. E então, ele disse: a noiva virá em pré-estreia novamente. Eu vou mostrar para você em visão, que vai ter uma noiva nos últimos dias, como houve a primeira, lá no dia de Pentecostes. E Deus mostrou para o irmão Brana em pré-estreia, para o irmão Brana agora. E aqui atrás dela, veio a noiva com a mesma aparência da noiva que passou no princípio. Então o irmão Brana viu a noiva dos últimos dias. O irmão Brana viu nossos dias, meus irmãos. O irmão Brana viu a noiva no Brasil. O irmão Brana viu Apocalipse 10, 8 a 11, que tinha a mesma aparência da noiva no princípio, que tinha a mesma fé da noiva do princípio, a mesma doutrina dos profetas e apóstolos, o mesmo batismo em nome de Jesus Cristo, como a do princípio. E aqui atrás dela veio a noiva com a mesma aparência da noiva que passou no princípio. Então meu coração pulou de alegria ao saber que haverá uma noiva. Mesmo que não foi lá na América, mas o coração do irmão Brana pulou de alegria, porque ele viu que haverá uma noiva que manifestou no Brasil a partir do ano 2000, quando ela foi chamada, quando ela foi despertada, através da terceira etapa, através do ministério de João, e ela será formada da mesma coisa, e vestida da mesma maneira que aquela que estava no princípio. Aí as irmãs reclamam: mas essa roupa é de velha, essa roupa, irmão, você tem que vestir igual as irmãs de 2000 anos atrás, decentemente, moralmente, certo? E ela será formada da mesma coisa e vestida da mesma maneira que aquela que estava no princípio. Ela será chamada. O irmão Brana falando, ela será. Porque no ano 2000, esta noiva, esta igreja, ela foi chamada. Através da revelação da terceira etapa, através da revelação dos 7 trovões, através da revelação do novo nome, esta igreja, esta noiva, quando ia aparecer aquela apresentação oficial, meus irmãos, aquela manifestação daquela igreja que casaria com Cristo, que casaria com a palavra revelada, e ela manifestou no Brasil, meus irmãos. E ela manifestou em Franca, meus irmãos, e a partir de Franca, por todo o país, e na África, e em países que falam português. Uma igreja como a primeira,
Aquela igreja, meus irmãos, ela estava representando cada um de nós. Aquelas irmãs estavam representando cada uma das minhas irmãs. Aqueles irmãos estavam representando cada um dos meus irmãos. Uma igreja perfeita, a semente outra vez. Ela será chamada, e eu sei que isso é a verdade. Se isso não for verdade, então, cada visão que eu tive no passado foi errada. E qualquer um sabe que nenhuma coisa tem ele alguma vez nos dito, senão o que era a verdade. Aquilo aconteceu exatamente. Tudo que Deus mostrou para o irmão Branham em visão, aconteceu exatamente. Envergonhados dele, 1965, parágrafo 82, o irmão Branham diz, recordem, ali na Califórnia, aquela entrevista sobre a noiva pré-estreia, eu o tinha aqui, como que a noiva subiu primeiro e vê-la passar, e então eis que veio a Miss América, Miss Ásia, e todas as coisas de aparência horrível. Então, a mesma noiva passa outra vez. E a mesma noiva passou no Brasil, meu irmão. É os nossos dias, é o nosso tempo. Os irmãos entendem o dia que nós estamos vivendo, a grandeza do momento que nós estamos vivendo, a hora que nós estamos vivendo. Quem é você no plano de Deus? É a igreja que passou outra vez. A manifestação oficial da noiva de Cristo, da que casou com a palavra, porque ela não é noiva mais hoje, aquela da pré, ela era noiva, mas agora é a hora do show, é a hora que Deus apresentou a sua igreja para o público, Deus apresentou a sua noiva para o mundo, só que o mundo não reconhece, meu irmão. Assim como Deus apresentou seu Filho ao mundo, e ele não foi reconhecido. Assim como Deus apresentou o seu profeta, o irmão Branham, ao mundo, e ele não foi reconhecido. Mas aqui, Deus está apresentando a sua noiva, a sua esposa, ao mundo, ao público. Uma igreja que não cairá. Uma igreja que não crê em doutrina errada. Uma igreja santa e irrepreensível. Então, a mesma noiva passa outra vez, e ela passou no Brasil, e ela passou em Franca, a visão do irmão Branham cumpriu. Então a mesma noiva passa outra vez, uma delas saiu da fila, ela passou a partir do ano 2000, meus irmãos. Escuta isso aqui, se não bate, meu irmão, não é possível. Se você não enxergar isso, meu irmão, não pode. Uma delas saiu da fila, e eu a estava colocando na fila. Duas delas saiu da fila. Porque tinha que ser duas que saiu na fila. Nós estávamos todo mundo em fila, meus irmãos. Todo mundo em fila, na fila da mensagem de João. Mas teve duas delas que saiu da fila, que tomou doutrina errada. Duas delas saiu da fila. E isto é o que eu estava suposto a fazer. Eu